Vim aqui espalhar a palavra do Silvio Almeida. Racismo Estrutural, um livro coordenado pela Djamila Ribeiro, da coleção Feminismos Plurais, tá? Eu praticamente li quase todos os livros da coleção Feminismos Plurais, gosto muito. E esse é o meu favorito, eu quero fazer review de outros livros, inclusive, mas esse continua sendo, foi o primeiro que eu li e continua sendo o meu favorito, sem querer menosprezar os outros em momento algum. Mas a questão do racismo estrutural, eu quero dizer uma coisa antes de me adentrar no livro, tá? No conteúdo do livro. Você conseguir pensar as coisas em termos de estrutura é uma ferramenta maravilhosa. Na verdade, aprender a pensar de maneira estrutural é aprender a pensar. Porque a gente não consegue mais dar conta da compreensão do mundo hoje sem ser a partir do conceito de estrutura. Então, mesmo que você não esteja muito interessado ou interessada em questões raciais, ainda assim esse livro vale. No momento que abre a caixinha do pensar estruturalista para vocês, não estou tentando fazer um vínculo aqui com o estruturalismo lá do século XX, etc, tá? Embora tenha em algum grau. Mas quando abre a caixinha para o pensar estrutural, você vai poder ver a questão da misoginia, né, o patriarcado, a questão gay, a questão do capacitismo. Você vai conseguir analisar a sociedade de outra maneira, uma maneira muito mais interessante e que corresponde melhor à realidade dos fatos. Então, por exemplo, né, antes de entrar nos conceitos principais que eu quero explicar, ele tem vários momentos aqui, como é só um review pequeno, não vou me adentrar muito em muitos temas, né? Mas, por exemplo, ele tem um capítulo sobre racismo e ideologia, racismo e política, racismo e direito e racismo e economia, onde ele mostra, né, como a nossa ideologia, o nosso direito, a nossa política e a nossa economia são racistas. Se você tiver com outro tema como racismo, como, por exemplo, a própria misoginia, né, a questão do patriarcado, essa lógica também vale. A gente também pode entrar na ideologia, no direito, na economia, na política e ver a estrutura atuando a partir da lógica do patriarcado. E depois, mesmo que você separe a questão em racismo estrutural, em patriarcado, ainda existe a interseccionalidade, que a coleção Feminismos Plurais tem um livro só sobre isso também, que é quando essa coisa se entrecruzam, porque o fenômeno a gente isola para pensar ele separadamente, mas a gente também pode entrecruzar eles, né? Interseccionalizar. Então, tô aqui sendo um pouco leviano com os termos, mas para frisar o quão importante é você ler esse livro, o quão importante é você ler toda a coleção, inclusive, na minha opinião, começar por esse livro. Embora eu não ache que você vai ter uma grande perda se você começar por qualquer um outro. Então, antes de começar em algumas ideias, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, a deixar aquele like maroto, ativar o sininho. Quem puder contribuir com o Apoia-se, eu agradeço. Já agradeço, inclusive, quem já está contribuindo. Você também pode me seguir ou no Instagram ou no TikTok, que eu tô começando a produzir conteúdo, ainda tô pegando jeito na coisa, mas para ter acesso à filosofia e filosofia crítica. Então o Silvio, ele já abre o livro de maneira pesada. Ele fala que o racismo, ele é a manifestação normal de uma sociedade, não uma manifestação patológica. O que isso significa? Significa dizer que tratar o racismo, né, como um indivíduo ou fulano ou ciclano, alguns grupos, algumas coisas que são racistas, estão fora da lógica da sociedade, já é um problema. E com isso o Silvio não está defendendo o racismo, ele está criticando. Você tratar ele como patológico significa não se permitir entender que ele já está normalizado nas estruturas da nossa sociedade. Ele está em todo lugar. Ele faz um apanhado das circunstâncias históricas, tá? Então, a questão do mercantilismo, a questão da expansão da Europa, né? A partir lá do século XVI, que eventualmente vai dar a luz ao capitalismo, abre as portas para um ideário filosófico que vai entender o europeu, o homem europeu, como sujeito universal, como homem universal. As revoluções liberais, a inglesa, a francesa e a norte-americana, vão compor o ideal de um homem universal, direitos universais, razão universal e vitória da civilização. Concomitante a isso, a gente vai ter um processo de destruição e morte em nome da razão, que a gente vai dar o nome de colonialismo. Existe aí então uma crítica ao projeto liberal iluminista que não torna todos os homens ou todos os seres humanos iguais.
faz. Antes que você ache estranho, o nome do canal Iluminismo Pós-Moderno é uma crítica ao iluminismo, tá? Não é uma defesa. Eu não vou me adentrar isso nesse vídeo, mas só para fazer essa ressalva. Então, se a gente tem um ideal de libertar o ser humano, um ideal de razão, um ideal de iluminismo, como é que a gente vai conseguir oprimir, né? Como é que a gente vai conseguir colonizar, entrar em países, matar, roubar, estuprar, saquear, destruir os países, financiar ditaduras, etc. Como é que isso acontece, tá? O conceito de raça é central para isso. Vamos citar o Silvio aqui. A raça emerge como um conceito central para que a aparente contradição entre a universalidade da razão e o ciclo de morte e destruição do colonialismo e da escravidão possam operar simultaneamente como fundamentos irremovíveis da sociedade contemporânea. Eventualmente, com a primeira crise do capitalismo em 1873, a gente vai ter o que a gente pode chamar de neocolonialismo. Eu não vou me ater às diferenças de colonialismo e neocolonialismo, mas isso vai gerar em 1874 a Conferência de Berlim, que é a partilha da África entre os países europeus. Como é que você justifica todo esse colonialismo, a partilha da África, numa ideologia que se diz liberal, que se diz proveniente da razão, etc. É com racismo, pregando a inferioridade desses povos. E daí é muito interessante, porque eu vou um pouquinho abusar das citações, tá? Porque o Silvio, ele faz uma coisa muito interessante, que é distinguir o racismo do preconceito racial e da discriminação racial. Então vamos lá. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Mais claro que isso, impossível, né? Importante ressaltar, consciente ou inconsciente. Então o fato de você não saber que está sendo racista não quer dizer que você não está sendo racista e não é sobre você, na verdade. A gente está falando aqui de uma estrutura social. Não que não seja um problema você ser racista, tá? É um problema, mas o foco não é esse. O foco não é a nossa ignorância, mas uma máquina produtora de ignorância que ensina essa ignorância a todos nós desde o berço. Na verdade, resumir o racismo à ignorância é um problema. O Silvio Almeida deixa isso bem claro. Resumir o racismo à ignorância é um problema porque daí você está negando o caráter estrutural dele. As pessoas não são racistas única e exclusivamente porque elas são ignorantes. Embora o racismo seja, sim, uma ignorância, tá? Então, isso precisa ficar bastante claro. O racismo difere do preconceito racial. O preconceito racial é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. Então, quando a gente coloca, né, as pessoas negras numa caixinha e fala, os negros se comportam assim, os negros são isso, os negros são assado, blá blá blá. Isso é um preconceito racial, tá? O preconceito racial, ele compõe o racismo, mas ele não é por si só o racismo. O racismo, ele é algo maior. A discriminação racial, por sua vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva de uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a discriminação pode ser direta ou indireta. Veja bem, dependendo do grupo que você está, você pode usufruir de vantagens e desvantagens por pertencer a esse grupo. Isso pode acontecer de maneira direta, que é o repúdio ostensivo aos grupos, né? Então, isso a gente vê isso acontecer direto, esse tipo de racismo, esse tipo de prática, a gente vê acontecer direto agora, especialmente sobre o governo Bolsonaro, né? Enfim, sobre o governo Trump, a gente viu isso porque, como são líderes racistas, explicitamente racistas, né? A coisa se espalha e se exalta. Mas a discriminação também acontece de maneira indireta, que é quando a gente supostamente declara uma neutralidade, né? Eu não vejo cor. Para mim todo mundo é da mesma cor, sem considerar toda a estrutura, toda a história e todos os mecanismos de poder que atuam racializando os indivíduos. Então, quando você nega que existe uma racialização, quando você nega que existe um racismo, você está praticando discriminação indireta. Independente da sua opinião, independente de você ter a intenção ou não de estar sendo discriminatório, você está sendo. Isso gera, inclusive, estratificação social, que é quando, pelo menos estatisticamente falando, a gente coloca, né, as pessoas do grupo racionalizado numa desvantagem
desvantagem social. Existe um caminho a ser percorrido, um caminho social para que elas possam vencer na vida, atingir seus fins, etc. E a sociedade está com as cartas marcadas, a sociedade está colocando empecilhos para que esses caminhos possam ser percorridos. A discriminação também pode ser positiva, que é quando você dá um tratamento diferenciado a grupos discriminados para poder resolver, né, para poder reparar um pouco do que a estrutura está fazendo de mal para esses grupos. Então, por exemplo, as cotas são uma discriminação positiva. A gente usa o termo de discriminação de maneira pejorativa, então dá a impressão que tem algo errado quando a gente fala de discriminação positiva, mas não tem. As cotas são discriminação positiva e não tem problema nenhum, e é isso, e tem que ter cota mesmo. E todos os outros tipos importantes de ação afirmativa, né? Então, ação afirmativa é basicamente a definição do que é uma discriminação positiva. Então, o Silvio Almeida vai dar 3 definições de racismo. A definição individualista de racismo, a definição institucionalista de racismo e a definição estruturalista. Então, o racismo individualista, o racismo institucional e o racismo estrutural. Obviamente, a definição correta, a definição que abrange os exemplos, os casos, a maneira como funciona o racismo é a definição estrutural. Então a gente vai falar da individualista e da institucionalista, mas para chegar no estrutural. A concepção individualista, ela vê o racismo como uma patologia ou uma anormalidade. Você, enquanto indivíduo que considera as pessoas negras inferiores às brancas, sendo que elas não são, você é um degenerado, você é um criminoso, você é um babaca, você é um louco, você é alguma coisa muito errada com você. Tem algo muito errado com você que é racista. Eu não tô aqui pra dizer que tá tudo certo com você que é racista, não tô aqui pra dizer isso. Mas não é sobre isso. Não é sobre ter algo errado com você. Quando você tem uma concepção assim, você tá inclusive tirando o holofote da onde que é importante, que é as estruturas da sociedade. Você é um fruto de uma sociedade, então você inclusive é racista porque você aprendeu o que tinha que ser aprendido, você aprendeu o que a sociedade te ensinou. Claro, a sociedade te ensinou coisas erradas, então quando você aprende uma coisa errada, você tá errado, né? Mas veja bem, não é nem necessário você ser burro para ser racista, porque eu inclusive falei que o Olavo de Carvalho não era burro no outro vídeo e teve um monte de gente me xingando. Eu vim aqui só reiterar que o Olavo de Carvalho não é burro, que vocês estão subestimando o inimigo, e aqui eu vou dizer que o racista ele também não é necessariamente burro. O racista, ele é a pessoa que ele aprendeu aquilo que lhe foi ensinado, e lhe foi ensinado o racismo. Reduzir o racismo à burrice, à anormalidade, à patologia, à ignorância, já é uma forma de ser racista, porque você está ignorando todas as estruturas e você está fomentando o sistema que vai simplesmente punir individualmente, ou nem isso, no Brasil nem isso, tá? Vai simplesmente punir individualmente os atos de racismo e se recusa a criar os mecanismos necessários para que a gente possa extirpar o racismo da nossa sociedade. Porque se o racismo está nos indivíduos, o problema é reformar um indivíduo ali ou outro. Se o racismo está estruturalmente na nossa sociedade, a gente precisa reformar a sociedade inteira. Veja bem, ideologia, direito, política e economia. Tem que tudo mudar completamente a sua lógica, porque a sua lógica é racista. Segundo o Silvio Almeida, essa concepção individualista começa a flutuar numa fraseologia moralista e gera muitas vezes uma obsessão pela legalidade. Ele explica que as maiores atrocidades racistas ocorreram sob o abrigo da legalidade. Então, legalidade, legal e legal não quer dizer muita coisa quando você pode simplesmente colocar coisas absurdas como legais, né, dentro da legalidade. Concepção institucional de racismo é um avanço à concepção individualista de racismo, que é a compreensão do racismo como algo que permeia as instituições sociais. Vamos citar. Sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Então, as próprias instituições vão aderir ao racismo e vão dar privilégios a grupos baseados em raça e dificuldades, empecilhos a grupos baseados em raça.
As instituições, elas são hegemonizadas por determinados grupos sociais. Quando você olha para a política e você vê que a maior parte dos políticos são homens brancos, você está entendendo que existe uma hegemonia dos homens brancos dentro da política, né? Da instituição política. Se você olha para a economia e você vê que as pessoas mais ricas, as pessoas que controlam a economia, são predominantemente homens brancos, você mais uma vez está vendo que existe uma hegemonia dos homens brancos em outra instituição. Enfim, você pode olhar para qualquer instituição, tá dada a ferramenta para você pensar no racismo institucional e pensar em outras coisas, né? Porque não são só brancos, são homens brancos que dominam, e daí tem toda a interseccionalidade envolvida. Por último, a gente tem a concepção estrutural de racismo, que é onde a gente queria chegar. Se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhe são inerentes, o racismo que essa instituição venha a expressar é também parte dessa mesma estrutura. Então, entenda você que o racismo, ele é uma ordem social que a estrutura social está resguardando. Ele não é um erro da estrutura. Isso a gente já está bastante em Foucault, né? Quando Foucault pensa nas prisões, que a gente entende que por que as prisões não reformam, por que as prisões elas falharam. Na verdade, elas funcionaram para outros objetivos. Então, quando a gente fala, por que as nossas medidas para combater o racismo não combatem o racismo? Porque elas não têm o objetivo de combater o racismo, porque a ordem social não quer combater o racismo. O racismo é peça fundamental para o sistema capitalista. O racismo é peça fundamental para a ordem existente, e as pessoas que estão na ordem, reproduzindo a ordem existente, elas estão reproduzindo o racismo porque ele faz parte dessa ordem. Então você só vai conseguir, de fato, combater o racismo quando você se colocar como alguém que está com o objetivo de subverter a ordem. Não tem como salvar o nosso atual sistema e extirpar o racismo dele. Se tirar o racismo, deixa de ser o sistema. Se tirar o racismo, tira toda a legitimidade de exploração de mão de obra barata, etc., baseado no medo, na necessidade, baseada na violência e mais uma série de coisas que daí eu já vou militar demais, e o foco é ficar aqui na obra do Silvio Almeida, que também concorda bastante com isso, mas dá uma abordagem assim bastante científica, bastante técnica, embora com uma linguagem bastante fácil e bastante acessível. Então, pro Silvio Almeida, e ele tá certo, o racismo, ele não é uma patologia social, nem um desarranjo social, não é que a sociedade tá desregulada ali onde ela é racista, não, ele faz parte do funcionamento da nossa sociedade. Citando, o racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Olha só, ele diz também que o racismo não deve servir de álibi, né? Quando você entende que o racismo está na nossa estrutura, você vai falar, então o racista não tem culpa. Não é tão simples assim, né? O racista realmente nasceu num sistema onde ele foi ensinado a ser racista, então a culpa, ela tem que ser dividida, né? Ela tem que ser dividida com todo o sistema. O que a gente quer é muito mais subverter o sistema do que conscientizar indivíduo por indivíduo para que ele se policie e deixe de ser racista, e daí todos juntos cantemos We Are The World, né? Não, já cantaram We Are The World juntos para salvar a África, não salvaram a África, não deu certo, tá? Cantar We Are The World, fazer populismo e blá blá blá, não dá certo, precisa subverter a ordem. Mas ainda assim, o racismo não pode servir de álibi pro racista, porque ficar passando pano, ficar fazendo esse álibi pro racista também faz parte do sistema racista, tá? Então, as pessoas são acusadas de racismo, você prova que elas estão praticando ali atos que são extremamente prejudiciais às pessoas negras, e elas vão, os tribunais, né, o direito é racista, os tribunais vão, não, aquilo ali foi piada, aquilo ali foi brincadeira, não foi bem isso. A gente sabe que o direito e as instituições sociais, de um modo geral, elas estão todas voltadas a passar pano pro status quo, e a gente precisa subverter isso, e esse livro, ele dá base filosófica pra gente subverter isso, não só a partir do racismo, porque quando você começa a pensar em termos de estrutura, você começa a pensar na possibilidade de subverter todas as estruturas que estão tanto separadas quanto interligadas. Então, racismo não é a mesma coisa que misoginia, mas o sistema racista e o sistema misógino estão interseccionados. Termino com uma frase: a mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio
moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.